Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Flash Absoluto edição número 9. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. No centro daquela escuridão devoradora, Barry conduzia Wally como quem guia alguém para uma revelação inevitável, perguntando se ele sabia quem era Schwarzschild, explicando que aquele homem brilhante pagou caro por sua genialidade, adoecendo após a guerra, a própria pele sendo consumida. E quando Wally, inquieto, questionou por que ouvir tudo aquilo, Barry deixou cair a única verdade que importava. Existe um preço para tudo. Ainda abalado pela revelação de Barry, Wally mal recupera o fôlego quando o Capitão Frio o encara e pergunta se ele quer se juntar aos Rogues, provocando um silêncio quebrado pelo próprio garoto, confuso demais para responder. Ele tenta dizer que está bem, embora pareça ter visto um fantasma, e afirma que não vai a lugar algum com aquele grupo, enquanto um dos vilões o chama de aberração inútil e garante que podem fazer tudo sem ele. Mas o capitão corta a tensão com firmeza, dizendo que o Wally vai sim com eles, porque eles devem isso a Rudy. Quando o Wally pergunta por que o pai não veio junto, a equipe troca olhares tensos antes de admitir que tudo ficou complicado. Que Tawny o tem nas mãos depois que ele começou a fazer perguntas demais sobre o projeto Olympus. E o choque do garoto explode quando ele ouve que eles acreditam que ele ainda está vivo. O pânico faz sua energia vibrar até um dos aliados pedir calma, enquanto o Capitão Frio revela que conhece o pai dele há anos e que Tawny vem manipulando todos, inclusive o próprio Barry. Eles prometem encontrá-lo e garantir a segurança de Wally, mas o garoto, esmagado pela esperança e pela dúvida, só consegue perguntar como pode ter certeza de que aquilo não passa de mais um truque. Wally busca respostas no pequeno Grodd, perguntando se pode confiar naqueles estranhos, e o pequeno aliado, ainda tremendo, garante que eles não estão mentindo, mas que Grodd e Wally precisam ser cuidadosos. A hesitação do garoto se dissolve em decisão pura quando ele se junta ao grupo e declara que está dentro, exigindo saber o plano. A resposta vem rápida e feroz: levar a luta direto para Town, resgatar seu pai e deixar toda aquela loucura para trás. Enquanto Trickster encarava o grupo de longe. O grupo de Wally aparece nos monitores. Eleanor Tawny observa através dos olhos de Trickster com frieza a decisão deles de atacá-la, reclamando que Jessie, a Trickster, jamais foi digna de confiança e que os restantes dos Rogues é delirante, ingrato, incapaz de valorizar tudo que ela lhes deu, até mesmo o poder de semideuses. Ela não entende porque ainda dedicam a lealdade a ele, mas o veterano ao seu lado corta sua arrogância, lembrando que ela nunca esteve perto de ninguém de verdade. Para Rudy, Snart, Lisa, Digger e todos os outros não são apenas soldados, mas irmãos e irmãs forjadas na guerra. O veterano acusa Eleanor de ter transformado aqueles jovens em armas, e agora todos eles voltam para acertar as contas, mas ela recebe a ameaça com um sorriso gelado, dizendo que quer exatamente isso. Os outros podem morrer, porque o que realmente importa é o garoto, o filho que eles estavam esperando. Confuso, ele pergunta do que ela está falando e Eleanor revela que Wally é a chave, o elo final para o objetivo supremo deles, garantindo que o sacrifício de Barry Allen não será em vão. A bordo da aeronave, o time avança enquanto Digger avisa que faltavam 25 minutos, e o Capitão Frio responde que logo farão contato, ordenando que Eleanor acredite que o garoto está sob controle e que tudo segue o plano. Até o momento em que eles viram a mesa. Digger pergunta o que acontece depois, e Snart encara a janela antes de dizer que vão fazer o que sempre fizeram: infiltrar, extrair e sair vivos. Wally observa em silêncio enquanto um dos Rogues só exige permissão para explodir alguma coisa. Enquanto a tensão cresce dentro da aeronave, Lisa tenta acalmar o Wally, dizendo que o pai dele é duro na queda. Mas o comentário ácido da Trickster corta o ar ao lembrar que talvez Rudy já esteja morto, provocando a indignação imediata dela. O silêncio pesa até Lisa soltar, dizendo que aquela coisa na cabeça da aliada bagunçou seu cérebro, que ela já nem parece mais humana. Só para Trickster retrucar
dizendo que, vindo de alguém que é meio robô da cintura para baixo, essa acusação é irônica. A discussão explode quando Jesse perde a paciência e pergunta o que acontece se Tawny simplesmente desligar as pernas mecânicas de Lisa e jogá-la de volta numa cadeira de rodas. Mas então a tensão cresce. Algo ainda mais estranho invade o ar. Um círculo ardente, pulsando, chamando e fazendo o Wally congelar no lugar. Lisa tenta alcançá-lo, perguntando se ele está bem, e o Wally, assustado, só consegue gaguejar. Se todos estão vendo aquilo também, enquanto o garoto é quase puxado para o desconhecido. A visão toma conta de Wally com um incêndio interno. Ele diz que vê, que já viu e que verá de novo, repetindo as palavras como se a presença arrancasse sua voz de dentro do peito. O garoto tenta responder quando perguntam o que está acontecendo, mas mal consegue formular um pensamento antes de encarar algo impossível. Ele próprio, duplicado, projetado, encarando-o de volta. Atordoado, Wally grita que viu a si mesmo, que aquilo era ele, enquanto Lisa tenta acalmá-lo. O descontrole atinge o Wally como uma tempestade elétrica, que se multiplica em ecos dele mesmo, todos gritando, todos sofrendo, enquanto ele suplica que aquilo pare e se dobra diante da dor. O garoto implora ao pequeno Grodd, pedindo, por favor, tentando se agarrar a qualquer coisa que o mantenha ancorado, mas a realidade se rasga quando uma criatura impossível surge diante dele, encarando-o com os olhos que soam como comandos. Só aqui, só agora. Enquanto Wally luta com algo que ninguém consegue entender, Snart exige saber o que diabos está acontecendo, mas a resposta de Trickster é um desamparo sincero. Ela não faz ideia. Digger resmunga que eles precisam se recompor porque já estão chegando, e quando a nave corta o céu em direção ao complexo, Snart chama o controle avisando que estão trazendo o garoto, West. O silêncio do outro lado dura um segundo que parece uma ameaça, até que uma voz familiar invade o canal. Tawny pergunta se Trickster está a bordo. Jesse então responde imediatamente dizendo que sim, e a ordem vem do outro lado, fria como aço. Garantir o ativo. Num piscar de olhos, ela vira contra os próprios aliados, aprisionando Wally antes que ele sequer entenda o que está acontecendo. Enquanto Snort grita seu nome em pura incredulidade, a traição se completa quando ela corta a comunicação com um adeus sussurrado. O céu pacífico é rasgado por uma explosão violenta quando a nave dos Rogues simplesmente deixa de existir. Um clarão que devora metal, planos e vidas em um único estrondo que ecoa pelo vale. A traição de Trickster atinge seu ápice em um flash incandescente, e o mundo abaixo segue alheio enquanto lá no alto tudo desmorona de uma vez só. No instante em que a nave se desfaz em fogo, Wally grita para o vazio antes de perceber que uma esfera de energia o protege junto de Jesse, e o choque só aumenta quando ele enxerga outra bolha, onde os Rogues flutuam vivos no meio dos destroços, praguejando que o maldito macaco, Grodd, o salvou. Grodd, por sua vez, exausto, os manteve vivo, enquanto Wally encara aquele caos em suspensão. No caos da queda, Snort despenca chamando por Digger, mas Lisa surge em meio ao fogo como um míssil dourado, agarrando o capitão antes que ele seja engolido pelos destroços. Enquanto abaixo, Jesse tenta fugir e a caçadora de luz grita seu nome. A perseguição se acende com fúria pura quando Lisa dispara atrás dela, avisando que vai fazer aquilo doer. Preso na esfera que desce entre os destroços em chama, Wally luta contra a contenção enquanto Jesse tenta mantê-lo calmo, dizendo que já estão quase lá, mas algo dentro dele implode. A raiva, o medo, a traição. E o garoto finalmente explode. Eu disse para soltar! A energia irrompe em espirais violentas, despedaçando o controle de Jesse e anunciando que o garoto que todos queriam capturar não está disposto a ser tratado como um preso. Wally atinge o chão com uma descarga que joga Jessie longe, e ela tenta zombar dele antes de Lisa surgir como um raio dourado e silenciá-la com um único golpe. Snart corre para o garoto, perguntando se ele está bem, enquanto Wally só quer saber de Grodd, que desaba exausto nos braços dele após salvar todos. O capitão admite que o pequeno herói quase se destruiu no processo e Lisa observa o cenário em ruínas, frustrada por terem perdido qualquer chance de ataque surpresa. Eleanor conduz o coronel algemado pelos corredores, enquanto ele implora que pare, dizendo que o Wally é só um garoto, mas ela cospe que ele se tornou algo maior. O elo perdido entre o trabalho do avô dela e tudo que Barry Allen deixou para trás.
Em seguida, revela com frieza que foi a ideia dela aproximar Barry do menino, que o velocista só cooperou porque ela manipulou sua natureza altruísta, que jamais teria colocado Wally em risco se não tivesse sido enganado. O coronel treme ao ouvir que todo o processo exigia um sacrifício, originalmente Barry, até que Wally mudou isso. Diante do turbilhão luminoso que pulsa como um coração cósmico, Eleanor revela o verdadeiro propósito de Olympus. Ela e Barry Allen construíram um portal, um limiar para algo além da compreensão humana. E o Wally é a chave viva capaz de abri-lo. Essa foi uma pincelada da história da HQ Flash Absoluto, edição número 9. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!